Nas regras de negócio das nossas aplicações, que é o nome que se dá ao conjunto de instruções que nos permitem avaliar determinado tipo de valores de uma variável, etc., nós vamos necessitar de usar muitas funções que permitem verificar qual é o conteúdo de uma determinada string. Se ela contém uma ou outra string, se começa pela letra X, termina na letra Y, ou quantas letras A, B ou C tem pelo meio, pode ser necessário frequentemente termos que usar este tipo de funções. E o PHP oferece várias funções com esta finalidade. Vamos ver aqui então este exemplo onde temos a variável A, contém uma frase, e temos a função strContains, ou como eu costumo dizer, stringContains. Ela verifica se uma string existe dentro de outra e retorna verdadeiro ou falso, consoante existe ou não. Ora, neste caso, a escrita é feita desta forma. Por exemplo, imaginem que nós temos uma variável B que tem a expressão para. Eu posso utilizar uma condição if, usando a função stringContains, para perguntar basicamente se é verdadeiro ou falso, se dentro da variável A existe a variável B. Então, aqui nós temos sempre o valor sobre o qual nós queremos fazer a avaliação e o que é que queremos verificar nessa avaliação. Então, estamos a perguntar nesta função se dentro do texto de A existe o texto de B. Ora, neste caso a resposta será sim, porque para existe ali. Ok? No caso, por exemplo, de nós procurarmos a expressão USA em letras maiúsculas, vai acontecer também que vai dar um resultado positivo. Porquê? Neste caso, o stringContains é case insensitive. Isto significa que, sejam maiúsculas ou minúsculas, ele vai procurar e vai dar um resultado sim. Neste caso, porque USA vai existir ali em USA. Ok? Então, seja no início, seja no meio, seja no fim, esta stringContains vai acabar por dar resultados e de forma case insensitive, insensível a maiúsculas ou minúsculas. Bom, nós temos aqui ainda esta outra situação, que é procurar a existência dentro do A daquilo que está definido no C, que é o A. Ora, neste caso, dentro desta frase não existe o U e o A seguido, existe aqui o SA, por conseguinte, aqui o resultado vai ser não. Para percebermos se uma string começa ou acaba com uma determinada string, então usamos outras duas funções. Neste caso é o string ends with e o string starts with. Facilmente se consegue perceber o que é que cada uma faz. Pergunta se finaliza ou se termina com uma determinada expressão ou se começa com uma determinada expressão. E aqui é muito fácil entender. Eu aqui voltei a repetir o valor de A e neste caso nós podemos perguntar ao nosso sistema, olha, verifica se a string A começa pela letra E. Bom, neste caso, ele vai nos dizer que não, se nós colocarmos aqui um E minúsculo, ok? Então, neste caso, ambas as duas funções são case sensitive, isto é, são sensíveis às maiúsculas ou minúsculas. Se eu colocar aqui um E minúsculo e se perguntar se a minha frase começa por um E minúsculo, ele vai dar resultado negativo, porque o E é maiúsculo. Então, para que isto fosse positivo, eu teria que colocar um E maiúsculo e aqui já teríamos uma resposta diferente, seria ali. Ok? O mesmo acontece, obviamente, no string ends with. Neste caso, nós podemos perguntar não apenas uma letra, poderemos usar aqui também no starts with, mas no ends with nós podemos perguntar uma expressão completa, ok? Ou até, eventualmente, uma concatenação de um conjunto de outras variáveis. Desde que as letras minúsculas e maiúsculas sejam contidas dentro da nossa frase, então nós vamos ter o resultado adequado. Ora, neste caso, nós se tivermos aqui simplesmente assim, com o TES, ele vai dar um resultado não. Porquê? Porque falta o ponto final e, por conseguinte, só colocando aqui um ponto final é que nós vamos ter então um resultado diferente daquele. Bom, nós podemos verificar aqui que temos um sim, sim, temos um não, temos um sim e temos um sim. Portanto, temos dois sims, um não e dois sims. Se eu agora for aqui refrescar, nós vamos verificar então que sim, sim, não e sim, sim. Temos aqui o resultado de todas estas avaliações que aqui estão. No entanto, eu quero chamar a atenção para um aspecto fundamental.
Todas estas funções são destinadas cada uma à sua função específica. Uma verifica se contém no início, no meio ou no fim, outra verifica só se contém no início, outra verifica só se contém no fim, e existem até outras funções que nos permitem detectar a posição de um determinado caractere ou de uma determinada string dentro de outra. Iremos ver isso noutro vídeo. Contudo, existe uma função que unifica todas estas, e ela chama-se preg_match ou preg_match. Uma vez que este tipo de funções é mais complexo porque recorre ao uso de expressões regulares, veremos em vídeos posteriores específicos sobre expressões regulares como alcançar o mesmo tipo de resultados. Mas isto significa na prática que, sabendo utilizar expressões regulares, nós conseguimos alcançar qualquer um destes resultados utilizando simplesmente esta função.